galera, bom dia. Bom, eu estou aqui hoje num novo dia em Taipei. Eu estou andando bem pelas ruas aqui do centro. Quero muito mostrar essa cidade para vocês, pelo menos assim, o que eu consegui realmente mostrar, porque é um lugar muito bonito mesmo. Eu andei um pouco aqui ontem, mas estava chovendo muito, não consegui gravar praticamente nada. E eu vou mostrar um pouco em volta aqui para vocês agora, só para vocês terem uma noção de como que é para cá. Eu achei simplesmente muito bonito. Eu achei muito bonito mesmo. Olha aqui, ó. E uma coisa que eu percebi é que aqui tem muita, mas muita viela. Assim, dessas ruínas pequenininhas, assim, e tal. Eu achei isso aqui incrível. De verdade. Olha esse daqui. Então depois eu vou mostrar mais dessas partes, assim, da cidade que eu achei muito legal. Então vamos só voltar pra cá mesmo, que eu tô indo tomar um café da manhã. Acabei de sair do hotel daqui. Vamos dar uma olhada. E Taipei, ela é a maior cidade de Taiwan. Engraçado que aqui tudo é com T, né? Taiwan, Tainan, que é onde eu tava lá, mais pro sul, bem pro sul aqui da ilha. E agora eu estou aqui em Taipei. E olha quanta moto, é muita moto. E esse cruzamento aqui não é nenhum grande. Eu peguei um outro num outro momento que de verdade parecia ter quase umas 50 motos. E esse negócio aqui em construção é o novo metrô que eles estão fazendo, que vai ser uma das maiores estações de metrô aqui da cidade, porque é aqui que você pega para ir direto pro aeroporto, que é em outra cidade. E essa outra cidade é essa daqui, ó, Taoyuan. Eu não sei falar, eu esqueci. E uma coisa, eu não gosto de ficar fazendo os vídeos com óculos, mas tá um sol muito forte aqui, tá ardendo um pouco meu olho, porque tá tudo muito claro. Então eu peço desculpa por isso se alguém não gosta. Essa aqui é a primeira vez que eu venho para Taipei, mas já é a segunda vez que eu venho para Taiwan. Eu achei aqui realmente um lugar incrível, incrível mesmo. Vale a pena qualquer pessoa visitar, porque assim, aqui é onde você vai ter um encontro muito da hora de muita coisa diferente. Taipei, por exemplo, é uma cidade muito internacional. Aqui você vai encontrar muitas pessoas que falam inglês, mas na maioria das vezes você vai precisar de tradutor. Só que se você for em algum restaurante, eles sempre vão ter algum menu em inglês, isso facilita bastante. Taiwan é um lugar muito da hora, porque assim, você ainda vai estar num lugar de chineses, porém com uma ocidentalização também. É onde se encontra dois mundos diferentes. E os semáforos aqui são bem demorados, viu? Se você não gosta de ficar no sol, essa é uma coisa um pouco ruim. O lugar que eu vou ir tomar um café é mais ou menos ali. Vamos ver se ele tá aberto ainda. Aí, tá aberto. Ni hao. Ah, English. Xexê. Esse aqui é o menu em inglês. Eu seleciono o que eu quero aqui e depois que eu assinar tudo o que eu quero, eu só entrego pra ele e aí ele me prepara. É uma coisa que vem de Taiwan. Eu peguei esse aqui, Pork Chop, é tipo um porco um pouquinho apimentado, é muito gostoso. Uma torrada com geleia de morango, coffee latte. Aí eu vou colocar também pra comer aqui. Ele fez muito caprichado. Deixa eu dar mais um zoom aqui, eu acho que dá pra ver melhor. Ó, esse aqui é a geleia, café com gelo. É muito gostoso, muito bom. Então até daqui a pouco, vou terminar de comer. Bom pessoal, terminei já o café da manhã ali, vocês viram, realmente muito gostoso. Ainda tem um pouquinho de café aqui. E agora a gente vai começar a andar aqui pelas ruas de Taipei. Isso aqui vai ser uma coisa extremamente comum que vocês vão ver. Entre a rua e a calçada, sempre vai ter uma área coberta assim, ó. Porque o prédio, eles vêm até o limite da rua. Então, para ainda ter calçada, essa parte aqui, pelo menos do térreo, é como se fosse a calçada deles. Tá vendo esse prédio aí? O limite dele vai estar sempre próximo ali da calçada. Isso vai ser em qualquer lugar. Aí na frente, ó, como vocês podem ver, já tem uma 7-Eleven. Eu vou ali só para jogar o potinho e é totalmente de boa fazer isso.
Galera, eu não sei por qual motivo, mas tem um monte de gente com câmera aqui, ó. Não sei se vai sair alguém importante, mas os caras estavam tudo correndo, pegando o microfone. Então, seja lá quem for, deve ser alguém importante. E interessante que não é só eu que tô curioso não, tá? Tem um monte de gente que ficou parada ali olhando. Eita, quanta gente! É uma coisa que eu acho muito interessante falar pra vocês é como que o taiwanês em geral trata você como um turista aqui. Eu continuando a respeito da galera daqui de Taiwan, eu achei basicamente um dos melhores lugares assim da Ásia até agora que eu visitei, porque todo mundo é muito legal. Não sei explicar, mas eles parecem quase tipo uma energia meio brasileira. Eles são muito gente boa, sempre vão tentar encontrar algum jeito de conversar com você, porque muita gente fala inglês aqui em Taiwan, isso é até surpreendente, pelo menos comparado com o Japão. Agora, com a Coreia do Sul, eu não sei, porque muita gente na Coreia do Sul também fala inglês, pelo menos mais a galera mais jovem, a galera mais velha não tão. Bom, vou andar mais um pouquinho aqui. Agora vou andar mais um pouco aqui. Eu tô indo pra uma praça que é um lugar muito bonito que eu quero mostrar pra vocês, que lá tem uma história muito da hora mesmo. Pô, tem uma sukiá aqui. Sukiá tem no Brasil e também, obviamente, tem no Japão, uma rede de comida japonesa. A gente vai entrar aqui agora. Cara, olha que lugar bonito. Pessoal, eu vou ir gravando um pouco mais o que eu tô vendo aqui, tá? Porque eu acho que nesse lugar aqui é muito mais interessante vocês verem o que eu tô gravando do que eu. Há uns restaurantes bem tradicional mesmo. Bonito pra caramba. Nossa, isso aqui é um estilo muito chinês mesmo, né? Eu tô vendo um símbolo aqui, que eu prefiro não falar o nome, né? Mas ele é um símbolo que você pode encontrar muito aqui na Ásia. É esse daí, ó. Porém, esse aí é um símbolo muito comum no budismo, pra quem não sabe. Então, se você vier pra Ásia, pro Japão, principalmente no Japão eu vejo direto. Eu já fui em vários templos lá, porque eu sou budista. Vários templos que eu já fui no Japão, eles têm esse símbolo mesmo, tá? Mas não tem nada a ver com o que aconteceu antes. Olha aqui, ó. Ó, bastante coisa. Vou esperar a moça virar aí, ó. Nossa, e uma outra coisa, tá muito, mas tá muito quente mesmo agora aqui. Aproveitar que eu tô debaixo desse lugar aqui, que é aquela calçada que eu falei pra vocês. Mas de verdade, aqui tá muito... Meu Deus do céu, velho. Ter sentido esse cheiro é literalmente um dos motivos pelo qual eu queria falar uma coisa pra vocês. Nossa senhora, é muito forte. Aqui em Taiwan, eles têm um prato assim especial que eles adoram comer. Aqui o ama mesmo comer isso, que é o famoso stink tofu, que basicamente pelo nome, é um tofu fedido. Só que assim, deixa eu deixar uma coisa um pouco clara pra vocês. Não é um pouco, é muito fedido mesmo. Se você for uma pessoa que tem assim um estômago um pouco fraco, que não tá aberto a ter uma diversidade de alimentação um pouco grande, tá aberto a comer umas coisas diferentes, definitivamente não venha pra Taiwan. Aqui vai ser um lugar que você vai ter uma oportunidade de comer muita coisa diferente. E assim, ao mesmo tempo, se você não estiver aberto a comer algumas coisas que são fora do que a gente está acostumado a comer no Brasil, você vai sofrer bastante. Eu já tentei comer o tofu fedido, é muito difícil mesmo, ele tem um cheiro muito forte e o gosto não é tão ruim, mas o cheiro é muito difícil de fazer você estar comendo ele. É impossível um brasileiro falar, sentir o cheiro do tofu fedido e falar, ah, não é nada demais, não senti um cheiro ruim. É forte, é muito forte. Olha essa moto aqui. Que moto diferente, o cara adesivou tudo. Nossa, à noite isso aqui deve ser muito legal, porque parece ser aqueles negócios meio de neon, então deve refletir bem da hora à noite. Olha que da hora o lugar que eu achei aqui. Uma feira rolando, várias frutas. Muita roupa. Ah, eu tô achando que isso aqui é mais uma feira tipo de roupa mesmo. Roupa, bolsa, peruca. Vamos ver o que mais. Se tem alguma coisa diferente aqui.
coisa mais insana acabou de acontecer aqui comigo. Casal de viajantes acabou de me parar porque eles viram que eu tava gravando e começou a conversar comigo. Angela e o Sam, se eu não falei o nome errado, eles são de Chicago e acharam muito da hora a ideia de eu estar viajando. A gente conversou um pouquinho ali. Então aqui fica uma menção da Angela e pro Sam, um casal muito gente boa. E eles têm 2 filhinhas, estão viajando com elas. Eu achei isso muito, muito da hora. Tem pra uma galera que tá vindo de Chicago pra cá, isso deve ser muito incrível ver todas essas coisas novas aqui. E é isso aí. Então agora a gente vai continuar o rolê, porque eu já tô chegando na praça aqui que eu queria mostrar pra vocês. Então vamos lá. Ó, gente, uma coisa, no pior dos cenários, se você não conseguir se alimentar bem, aqui em Taiwan tem várias redes de fast food que a gente encontra também no Brasil. McDonald's, Burger King, Subway, tem de tudo. E se você estiver passando por alguns perrengues para comer, pelo menos você acha uns lanches aí. Felizmente chegamos na praça que eu queria mostrar para vocês. Aqui também tem um museu muito, mas muito da hora, que eu quero muito ver. Pensa numa falta de sorte. O motivo pelo qual eu vim aqui hoje, que seria esse lugar aqui, é um museu que basicamente conta a história de um dos eventos mais marcantes de Taiwan, e ele tá fechado. Possivelmente está passando por uma renovação, ó, tá aqui mostrando como que ele vai ficar. É aqui, ó, a foto dele antigo. Eu acho que eles estão mostrando como que vai ficar após a renovação. E para quem não sabe muito da história de Taiwan, esse lugar que eu estava ali agora, que era o motivo pelo qual eu vim aqui, faz parte do Memorial do 228, 28 de fevereiro, Memorial da Paz. Basicamente, essa é uma data que aconteceu um dos eventos mais sangrentos da história de Taiwan, considerado assim por todo mundo que estuda esse caso como um dos maiores massacres que aconteceu na história de Taiwan. Tanto é que até, por exemplo, os Estados Unidos reconhece que aconteceu naquele dia foi um massacre. E então, como lá tá fechado, eu não vou conseguir mostrar muito para vocês, eu vou contar um pouco da história, o que foi esse, um dos piores eventos de Taiwan, que realmente vale muito a pena aprender. O Memorial da Paz de Taipei, conhecido como Parque Memorial da Paz 228, é um parque histórico localizado no centro de Taipei, Taiwan. Este memorial é dedicado às vítimas do incidente 228, um dos eventos mais trágicos da história moderna de Taiwan. O incidente 228 ocorreu em 28 de fevereiro de 1947, quando um protesto contra o governo Kuomintang, KMT, se transformou em um levante generalizado em Taiwan. A repressão brutal que se seguiu resultou na morte de milhares de taiwaneses e marcou o início de um período conhecido como Terror Branco, durante o qual o governo impôs uma lei marcial rigorosa e suprimiu dissidências por várias décadas. Após Kuomintang, KMT, liderado por Chiang Kai-shek, perder a Guerra Civil Chinesa contra o Partido Comunista Chinês em 1949, o KMT e cerca de 2 milhões de refugiados fugiram para Taiwan. Ao chegar em Taiwan, o KMT estabeleceu um governo autoritário na ilha, que ficou conhecido por seu controle rígido e políticas repressivas. Quando o KMT chegou em Taiwan, o governo encontrou uma população local que já havia passado por vários períodos de colonização e ocupação, incluindo o domínio japonês, que durou de 1895 até 1945. Durante o período de ocupação japonesa, Taiwan desenvolveu uma identidade distinta e, em muitos aspectos, a sociedade taiwanesa havia se modernizado. Após a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, foi inicialmente vista por alguns taiwaneses como uma oportunidade ao retorno à sua soberania chinesa. Nada em relação ao que estava acontecendo no conflito da Guerra Civil Chinesa entre os nacionalistas e os comunistas. Isso ainda não tinha chegado a Taiwan porque ela esteve todo esse período sob o domínio japonês. O governo do KMT rapidamente se tornou impopular devido às práticas corruptas, políticas econômicas ineficazes
e repressão política. A tensão crescente entre os continentais, os recém-chegados da China continental e os taiwaneses locais, que eram vistos pelo KMT como suspeitos e pessoas de segunda classe. E o incidente que desencadeou a revolta ocorreu em 27 de fevereiro de 1947, quando agentes confrontaram uma viúva taiwanesa, Lin Jianmei, que vendia cigarros ilegalmente na rua Nanjing, em Taipei. Quando os agentes tentaram confiscar os cigarros e agiram com violência, a multidão ao redor ficou indignada e partiram para defender a mulher. Durante o confronto, um dos agentes começou a disparar contra a multidão, ferindo mortalmente um espectador. Isso enfureceu ainda mais os cidadãos de Taipei, que começaram a protestar espontaneamente. No dia seguinte, em 28 de fevereiro de 1947, os protestos se intensificaram. Milhares de taiwaneses tomaram as ruas de Taipei e de outras cidades para protestar contra o governo de KMT. O que começou como um protesto contra a brutalidade policial, rapidamente se transformou em uma insurreição geral contra o governo corrupto e repressivo KMT. O medo do KMT nesse momento era uma desestabilização governamental e enfraquecimento, o que poderia facilitar para uma investida do comunismo chinês na ilha de Taiwan. Os manifestantes tomaram edifícios governamentais e estações de rádio para transmitir mensagens de resistência. Em algumas áreas, houve confrontos violentos com a polícia e o exército. Para coordenar a revolta, os taiwaneses formaram comitês locais e exigiram reformas, incluindo o fim da corrupção, maior autonomia para Taiwan e a punição dos responsáveis pela brutalidade policial. Chiang Kai-shek, líder do KMT na época, ordenou que reforços militares fossem enviados da China continental para suprimir o levante. Em março de 1947, as tropas do KMT chegaram a Taiwan e iniciaram uma repressão brutal contra manifestantes civis. Após esse incidente, o KMT impôs uma lei marcial em Taiwan, que permaneceu em vigor por 38 anos, de 1949 a 1987. Durante esse período, conhecido como Terror Branco, o KMT suprimiu qualquer forma de dissidência política, prendendo e executando muitos opositores, e governando Taiwan como um regime autoritário. Foi somente nas décadas de 80 e 90 que Taiwan começou a se democratizar gradualmente, sob crescente pressão interna e externa. Em 1987, a lei marcial foi suspensa e Taiwan iniciou uma transição para um governo democrático. Desde então, Taiwan se desenvolveu em uma democracia, e o incidente 228 foi reconhecido como um ponto crucial de injustiça histórica, levando à construção do Memorial da Paz 228 e o reconhecimento oficial das vítimas. O incidente 228 continua a ser um marco significativo na história de Taiwan, simbolizando a repressão autoritária quanto ao movimento persistente pela liberdade, democracia e identidade taiwanesa. Bom, pessoal, por agora vou ter que esperar aqui a chuva parar para continuar andando e mostrar mais aqui. Ah, bye bye, bye bye. Ah, ok. Bye bye. Nice to meet you. Justamente para comprovar um pouco do que eu estava falando, que os taiwaneses eles são muito receptivos e muito gente boa. Aquele senhor que deu tchau para mim agora há pouco, ele simplesmente me viu ali, foi conversar comigo e começou a perguntar de onde eu era, quanto tempo que eu vou ficar em Taiwan, que tem muito lugar bonito para eu ver aqui, que eu vou gostar desse parque, se eu já andei bastante aqui. E aí, na hora de ir embora, ele foi lá, me deu tchau, ele voltou só para me dar tchau. A chuva estava diminuindo, aí ele passou ali para dar um tchau para mim. Achei isso muito da hora. Pelo menos mostra um pouquinho mais do que eu estava falando, que a galera daqui é realmente muito gente boa. Vão sempre tentar te tratar bem. Olha, rapidão. E olha como que é bonito aqui. Olha essa rua que da hora, cheio de letreiro, é bem bagunçado, né, mas já é uma cidade grande. Mas eu achei legal que Taipei, por mais que seja uma cidade bem ocidentalizada também, por conta de ser bem aberto, tem uma peculiaridade bem da hora, é bem diferente as coisas daqui. Ó, uma 7-Eleven ali, ó.
Nossa, aqui tem bastante coisa de comer, hein? Procurar alguma coisa pra cá. Ó, e eles têm suco de cana aqui, ó. Guarapa. Garapa? Eu não lembro mais como fala. Com fruta. Nossa, parece muito gostoso. Deixa eu dar uma olhada. Peguei aqui, ó, nesse lugar. Oh, mine? Oh, ok, thank you. Xê. Caramba, foi bem rápido. Uma coisa rapidão, pra quem não sabe, o Bubble Tea ele é uma invenção daqui de Taiwan. E, se eu não me engano, era uma antiga casa de chá que fazia várias especiarias e uma delas foi o Bubble Tea. Nossa, é muito gostoso. Eu adoro tomar isso aqui. Então, pra quem vier pra Taiwan, uma coisa que eu aconselho muito é pegar um Bubble Tea, porque os daqui é muito bom. Bom, galera, então é isso. O vídeo de hoje ele vai ficando por aqui. Pra quem quiser ver várias fotos que eu já fiz aqui em Taiwan, vai no meu Instagram, é esse aqui. O vídeo ele vai ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque ele é um canal pequeno, tá só começando, vai ajudar muito. E se você gostou desse vídeo, curte e comenta aqui. Então, valeu, falou e tchau!